Os dinossauros dominaram a Terra por milhões de anos, desde o início do período Triássico até o fim do período Cretáceo. O fim dos dinossauros não avianos nós já conhecemos. O impacto do asteroide que iniciou a extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno, há cerca de 65 milhões de anos, levando ao fim o reinado dos dinossauros em nosso planeta. No território brasileiro, houveram milhares de espécies de dinossauros, que apesar de serem pouco conhecidas pelo público, são importantes no meio científico. Sendo assim, vamos conhecer alguns dinossauros que viveram em nosso território há milhões de anos. Meu nome é Jositon Correia. Sejam bem-vindos ao canal de Omila. Chega mais, galerinha, vamos direto ao ponto com a nossa lista de dinossauros brasileiros. Se liga! O primeiro indivíduo da nossa lista é o Erythrovenator jacuiensis, considerado o antepassado do Tyrannosaurus rex e do Velociraptor mongoliensis. O Erythrovenator jacuiensis viveu em nosso território há cerca de 230 milhões de anos, ainda no período Triássico, o que o coloca entre os primeiros dinossauros do planeta. A descoberta deste dinossauro se deu em 2017 do sítio Niemeyer, em Agudo, no Rio Grande do Sul. O fragmento fossilizado de uma perna foi o passo inicial para a descrição da espécie, sendo que o estudo, liderado pelo pesquisador e paleontólogo brasileiro Rodrigo Temp Miller, da Universidade de Santa Maria, foi apresentado no Journal of South American Earth Science. Uma característica marcante desse dinossauro é o tamanho diminuto em relação aos parentes mais famosos, cerca de 2 metros de comprimento e apenas 9 quilos. Pequeno, leve e altamente especializado na caça. É possível que a maior parte de suas presas tenham sido os mamíferos primitivos do período Triássico, algo que pode ser bem provável devido à grande quantidade de fósseis de mamíferos no mesmo período na região. Uma curiosidade sobre o dinossauro é que seu nome significa caçador vermelho do rio Jacuí, devido à proximidade do rio Jacuí e à cor avermelhada do fóssil. Esse dinossauro se torna ainda mais importante por pertencer à linhagem dos terópodes mais primitivos que são raros de serem encontrados. O segundo dinossauro da nossa lista é o Angaturama limai. O Angaturama limai foi um dinossauro terópode descoberto no ano de 1996 na Chapada do Araripe, no Ceará, e recebeu esse nome em homenagem ao pesquisador falecido Murilo Rodolfo de Lima. A espécie pertencia à família Spinosauridae, dos espinossauros, e assim como seus primos de grupo, tinha um focinho alongado adaptado principalmente para a caça de peixes, uma vela dorsal que poderia ajudar na natação, braços desenvolvidos e dentição semelhante aos dos crocodilos. Essas características dão a entender que o dinossauro vivia bastante tempo na água, se alimentando dos animais que ali estavam, mas sendo também um exímio predador no solo, se alimentando de répteis voadores como pterossauros. Conforme estudos, poderia ter cerca de 2 metros de altura e 6 metros de comprimento. A descoberta foi liderada pelo paleontólogo Alexander Kellner, especialista em pterossauros e atual diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os espinosaurídeos podem ser mais abundantes no Brasil devido ao fato que há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul e a África ainda estavam unidas em um só continente, prestes a se separarem. Isso permitiu que os espinosaurídeos se espalhassem por ambos os continentes antes da separação completa. Uma curiosidade sobre essa espécie é que ela pode ter sido a mesma que outra espécie de espinosaurídeo chamada de Irritator challengeri, que foi descoberta antes na mesma região. Os fragmentos envolvidos nas duas descobertas são de partes diferentes e impedem que haja uma comparação adequada. Mas caso seja confirmado que são a mesma espécie, o nome que vai permanecer como oficial será Irritator challengeri, por ter sido descoberta antes. O terceiro dinossauro brasileiro da nossa lista é o Estauricossauro priscei, que foi descoberto pelo paleontólogo brasileiro Llewellyn Price em 1936, mas descrito apenas nos anos 70 por Edward Colbert, no Museu de História Natural dos Estados Unidos.
Viveu há cerca de 227 milhões de anos, ainda no período Triássico. Pertencia à família dos Herrerassauros, sendo terópode carnívoro que media cerca de 1 metro de altura e 2,30 metros de comprimento. É considerado como um dos primeiros dinossauros do mundo. Tinha cerca de 15 a 20 dentes serrilhados e curvados para trás, o que facilitava prender e rasgar pedaços de carne. Era muito veloz e sua cauda longa, com mais de 40 vértebras, dava equilíbrio suficiente para caçar com eficiência pequenos herbívoros nas florestas fechadas daquela época. Sua velocidade dava vantagem também para fugir de predadores maiores, como arcossauros e outros dinossauros. Os primeiros fósseis desse dinossauro foram encontrados no sítio paleontológico de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O quarto dinossauro da nossa lista é o Amazonsaurus maranhensis, um saurópode de 4 metros de altura e 10 metros de comprimento. Tem esse nome por ter sido encontrado na região da Amazônia Legal, especificamente no Maranhão, na formação geológica Itapecuru. Os primeiros fragmentos desse fóssil deste dinossauro foram encontrados nos anos 90 por Cândido Simões, professor da UFRJ. O fragmento em questão era uma vértebra e, com novos achados ao longo do tempo, a espécie foi descrita pelos professores brasileiros Ismar de Souza, Leonardo Ávila e o argentino Leonardo Salgado. A descoberta deste dinossauro foi um marco na ciência, pois ele pertencia ao grupo dos diplodocos, que se pensava ter desaparecido ainda no período Jurássico, sugerindo que diversos grupos de diplodocos migraram para o sul da América no início do período Cretáceo. A região onde a espécie foi encontrada era pantanosa e constantemente alagada. O tamanho abaixo do padrão dos diplodocos facilitou Amazonsaurus maranhensis a se adaptar nas condições geográficas da região. O gigante brasileiro provavelmente vivia em manadas, onde os adultos ficavam nas bordas e os mais jovens no centro, sendo protegidos pelos adultos. O quinto dinossauro da nossa lista é o Pycnonemosaurus nevesi, um terópode da família dos abelissauros, que media cerca de 9 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Conhecido também como o rei dos abelissauros. Este dinossauro supera em 1 metro outro carnívoro famoso, o Carnotauro, ícone da paleontologia argentina e membro também da família dos abelissauros. O Pycnonemosaurus viveu há cerca de 70 milhões de anos atrás no centro-oeste brasileiro, e os primeiros fósseis foram achados por Llewellyn Price nos anos 50, na região do Araguaia, no Mato Grosso, mas foram somente descritos no ano de 2002 por Diógenes de Almeida e Alexander Kellner. É bem provável que, por seu tamanho e capacidade física, o Pycnonemosaurus se alimentasse de presas maiores como os saurópodes. Em 2017, um estudo liderado por Orlando Grilla, do Museu Nacional da UFRJ, e Rafael Delcourt, do Museu de Zoologia da USP, redefiniram as dimensões deste dinossauro, que antes eram oficialmente de 7,8 metros para 9 metros. Neste estudo, os pesquisadores passaram a comparar as vértebras do Pycnonemosaurus com outros abelissauros e descobriram que o dinossauro brazuca era na verdade um dos maiores deste grupo. Em tamanho, o Pycnonemosaurus só é superado por um dinossauro carnívoro no Brasil. O número 6 é aquele que justamente supera o Pycnonemosaurus em tamanho, e ele é chamado de Oxalaia quilombensis. O maior dinossauro carnívoro do Brasil foi descoberto em 1999 na ilha do Cajual, no Maranhão, mas somente descrito e divulgado em 2011. Além de ser o maior carnívoro do Brasil, é um dos maiores também do mundo. O Oxalaia quilombensis é um espinosaurídeo de grandes dimensões, atingindo cerca de 14 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. E assim como todo bom espinosaurídeo, tinha uma vela dorsal bem definida, focinho alongado, crânio estreito e longo. Viveu há cerca de 95 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, e sem dúvidas era o predador de topo da cadeia alimentar na região nordeste do Brasil. Este espinosaurídeo gigante tinha uma característica bem peculiar: possuir 2 dentes extras no terceiro par de dentes molares, o que era algo bem comum em dinossauros.
Outra informação interessante é de que o Oxalaia quilombensis está mais aparentado aos espinossauros africanos que aos espinossauros brasileiros. Passava boa parte do tempo caçando nas regiões alagadas em rios das regiões nordeste do Brasil, se alimentando de grandes animais aquáticos e terrestres. Separamos neste vídeo alguns dos dinossauros brasileiros mais conhecidos. Se você conhece algum que não esteve nessa lista, deixe nos comentários para que a gente traga em novos vídeos. Muito obrigado por nos assistir, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nas redes sociais com os seus amigos. Até o próximo vídeo. Muitos beijos e forte abraço!